Uma das passagens mais misteriosas e debatidas da Bíblia está em Gênesis 6, 1 e 4, onde é dito: Quando os homens começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Esta passagem levanta uma questão intrigante. Quem eram esses filhos de Deus? A interpretação tradicional os vê como anjos caídos que desceram do céu e se misturaram com mulheres humanas, gerando uma raça híbrida chamada nefilins, que seriam gigantes. Mas há uma teoria alternativa que sugere algo ainda mais extraordinário. Os filhos de Deus não eram anjos, mas extraterrestres, seres de outro planeta que chegaram à Terra em tempos antigos. Segundo essa teoria, os extraterrestres se misturaram com as mulheres humanas, criando uma raça de gigantes, os nefilins. Essa mistura entre o celestial, ou extraterrestre, e o humano teria dado origem a uma descendência com habilidades sobre-humanas, com força, tamanho e poder imensos, o que explica o grande impacto que esses seres exerceram sobre a Terra. Os nefilins, descritos como valentes e homens de renome, se tornaram figuras imponentes, influenciando diretamente as culturas e sociedades da época. Esta interpretação sugere que o relato de Gênesis 6 pode ser um eco de encontros com seres de outros mundos, oferecendo uma perspectiva radical sobre as origens de algumas das figuras mais enigmáticas da Bíblia, e sobre a possibilidade de que, muito antes do que imaginamos, a humanidade tenha sido visitada por seres de outros planetas. A teoria propõe uma ligação entre os eventos descritos nas Escrituras e os mistérios não resolvidos sobre a origem dos nefilins, que ainda continuam a intrigar estudiosos e curiosos até hoje. A visão de Ezequiel, descrita no primeiro capítulo do livro, é uma das passagens mais fascinantes e misteriosas da Bíblia. Nela, o profeta Ezequiel tem uma experiência sobrenatural enquanto está à beira do rio Quebar. Ele vê um espetáculo impressionante envolvendo criaturas vivas e rodas dentro de rodas. A descrição de Ezequiel é vívida e cheia de detalhes que, para alguns estudiosos e teóricos modernos, pode sugerir algo muito além da compreensão humana da época. Uma possível descrição de tecnologia extraterrestre avançada. Em Ezequiel 1, 15 e 21, ele descreve as rodas como sendo grandes e de aparência brilhante, com olhos em todo o seu redor. As rodas se moviam de forma coordenada com as criaturas vivas, e a forma como elas se moviam para cima, para baixo e ao redor do profeta sugere um movimento perfeito e controlado, algo que poderia ser interpretado como uma nave espacial ou uma tecnologia com capacidade de se mover em várias direções simultaneamente. A ideia de roda dentro de roda pode até ser vista como uma representação de uma nave complexa, com mecanismos interligados e capazes de realizar manobras multidimensionais. Além disso, as criaturas vivas, descritas por Ezequiel com 4 faces e asas, movendo-se com uma velocidade impressionante, poderiam ser interpretadas como uma forma simbólica ou até mesmo uma referência a seres de outro planeta, com características que fogem à explicação convencional. Para os teóricos de extraterrestres, essa visão pode ser uma tentativa de Ezequiel de relatar um encontro com seres de outra dimensão ou de outro mundo, utilizando a linguagem e o entendimento da época. Essa leitura moderna da visão de Ezequiel abre a porta para um debate fascinante. E se, em vez de uma experiência meramente espiritual, o profeta estivesse realmente descrevendo uma tecnologia avançada que ele não conseguia entender completamente, mas que para nós, no contexto atual,
faz sentido como uma visita de extraterrestres ou uma manifestação de seres de outro mundo. O livro de Enoque, um texto apócrifo que não faz parte do cânon bíblico oficial, contém um relato fascinante sobre os chamados vigilantes, anjos que desceram à Terra em um tempo antigo e interagiram diretamente com a humanidade. Esses seres, conhecidos como anjos caídos, são descritos como tendo sido enviados para observar e guiar a humanidade, mas acabaram se rebelando contra Deus. Em vez de cumprir sua missão, eles se envolveram com as mulheres humanas, gerando uma descendência híbrida, os Nefilins, uma raça de gigantes. O livro descreve como esses vigilantes ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, como a fabricação de armas, astrologia, magia e outras habilidades avançadas que muitos acreditam serem tecnicamente superiores ao conhecimento humano da época. Esses ensinamentos foram dados com a intenção de corromper e desviar a humanidade dos caminhos divinos, resultando em uma sociedade marcada por violência, maldade e imoralidade. Segundo o livro de Enoque, essa intervenção dos vigilantes foi um dos principais motivos para a decisão de Deus de enviar o dilúvio, a fim de purificar a terra da corrupção que os vigilantes e sua descendência haviam causado. Para alguns teóricos modernos, essa história pode ser vista como um relato de encontros com seres extraterrestres, que trouxeram tecnologias e conhecimentos de fora da Terra. As habilidades e ensinamentos atribuídos aos vigilantes, como a criação de armas e o domínio de magias, podem ser interpretados como uma possível referência à intervenção de seres de outros planetas, influenciando a evolução tecnológica e espiritual dos humanos de forma muito além do que seria esperado para a época. Essa perspectiva coloca o livro de Enoque como um texto que talvez contenha vestígios de interações com extraterrestres, ocultos sob a camada religiosa e simbólica de suas histórias. A Bíblia, em sua riqueza simbólica e narrativa, contém diversas passagens que, à luz de uma interpretação moderna, podem ser vistas como possíveis encontros com seres extraterrestres. Uma das passagens mais citadas é a história de Gênesis 6, onde os filhos de Deus descem à terra e se unem com as filhas dos homens, gerando os Nefilins, uma raça de gigantes. Tradicionalmente, muitos interpretam os filhos de Deus como anjos, mas uma leitura mais contemporânea sugere que esses seres poderiam ser extraterrestres, visitando a Terra e interagindo com a humanidade, o que explicaria a criação dos Nefilins com habilidades sobre-humanas. Outro exemplo intrigante é a visão de Ezequiel, no primeiro capítulo do livro. Ezequiel descreve uma visão impressionante de criaturas vivas e rodas dentro de rodas, que se movem de maneira coordenada, além de uma nave celestial que parecia descer do céu. A precisão na descrição dessas rodas e a complexidade do movimento das criaturas vivas geram especulações de que Ezequiel poderia estar descrevendo um encontro com naves espaciais ou tecnologias avançadas de origem extraterrestre, muito além do entendimento humano daquela época. Esses relatos, quando vistos sob uma perspectiva moderna, levantam a questão de se a Bíblia poderia, de fato, conter registros de visitas extraterrestres em tempos antigos, deixando pistas escondidas por milênios. Para muitos, essas passagens são mais do que metáforas espirituais, mas possíveis registros de encontros com seres de outros mundos. Se você está gostando deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder novos vídeos e compartilhar sua opinião nos comentários. A sua interação é fundamental para que possamos continuar trazendo mais conteúdo para você. Ao reexaminar as Escrituras sob uma nova perspectiva, especialmente à luz das teorias modernas sobre extraterrestres,
surgem questões fascinantes sobre a origem da humanidade e as possíveis influências de forças cósmicas. Muitas passagens bíblicas, quando interpretadas de maneira diferente, parecem sugerir que seres de outros planetas podem ter interagido com a Terra em tempos antigos, influenciando o desenvolvimento da humanidade de formas misteriosas. Uma das teorias mais populares é que os filhos de Deus, em Gênesis 6, não eram anjos, como tradicionalmente se acredita, mas extraterrestres que vieram à Terra e se misturaram com as mulheres humanas, criando uma raça de gigantes conhecidos como Nefilins. Essa teoria sugere que seres de outro mundo poderiam ter vindo à Terra para realizar experimentos ou criar uma linhagem híbrida, alterando a genética humana e influenciando o rumo da civilização. Além disso, muitos apontam para as visões de Ezequiel, que descreve rodas dentro de rodas e seres de aparência alienígena, como um possível encontro com naves espaciais ou tecnologias avançadas. Essa visão é considerada por alguns como uma tentativa do profeta de compreender um evento cósmico com as ferramentas de interpretação disponíveis na época. Essas reinterpretações das Escrituras nos levam a questionar se as histórias bíblicas podem ser, em parte, registros de encontros com seres de outros planetas. Se for esse o caso, isso não apenas reescreveria nossa compreensão sobre a Bíblia, mas também sobre a verdadeira origem da humanidade e sua relação com o cosmos. As teorias que sugerem a presença de extraterrestres nas Escrituras nos convidam a refletir sobre a vastidão do universo e os mistérios ainda não compreendidos nas páginas da Bíblia. Se tomarmos algumas passagens sob uma nova luz, como a visão de Ezequiel ou a história dos filhos de Deus em Gênesis, começamos a perceber que a Bíblia pode estar guardando segredos que vão muito além da compreensão humana de sua época. Talvez, na sua complexidade simbólica, as Escrituras contenham vestígios de interações com seres de outros mundos, um testemunho de encontros que nossa visão limitada e nossa compreensão científica ainda não são capazes de explicar totalmente. A vastidão do cosmos, com seus bilhões de estrelas e planetas desconhecidos, desperta questões sobre o papel da humanidade nesse cenário grandioso. Se a Terra é apenas um pequeno ponto no imenso universo, seria possível que outras formas de vida mais avançadas ou diferentes de nós já tivessem cruzado o nosso caminho, influenciando nossa história de maneiras que não podemos ver claramente. A Bíblia, com suas histórias enigmáticas e visões misteriosas, parece sugerir que a humanidade pode não estar tão isolada quanto imaginamos. Porém, se esses segredos estiverem realmente ocultos nas Escrituras, por que Deus teria escolhido mantê-los tão velados? Seriam essas revelações apenas para o tempo certo, quando a humanidade estivesse preparada para compreendê-las? Ou talvez as respostas permaneçam em um plano além da nossa capacidade de entendimento? Essas perguntas deixam em aberto a possibilidade de que o verdadeiro mistério da Bíblia e do universo seja mais profundo e mais vasto do que jamais poderemos alcançar.